Gravando. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurti Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro aqui, baseado no Yoga das Três Energias, do James Swartz. Então, só para a gente situar como estava isso, a gente estava vendo o cultivo de valores satívicos, né? E a gente entrou aqui no sétimo valor, né? Que é o destemor. Então eu vou começar a ler. Vamos lá. Não há absolutamente nenhuma evidência de que você morra, a menos que você pense que é o corpo. A morte é apenas o pensamento "eu vou morrer um dia", o qual produz medo. Tamas esconde o pensamento e Rajas direciona a atenção para a emoção. Por que eu não posso ver o pensamento e admiti-lo? Eu culpo as circunstâncias pela sensação ruim. Quando você detectar o pensamento "eu morrerei um dia", investigue. O que é que morre? O corpo? Sim, definitivamente ele vai morrer. Nada pode deter isso. O corpo nasce do aspecto tamásico dos 5 elementos. Tamas é entropia, um fator degenerativo natural. O corpo é também um conjunto que está sujeito à desintegração. Em todo caso, não sou o corpo, porque o corpo é um objeto conhecido por mim. Essa é apenas um apreço pelo senso comum. A investigação traz uma mudança cognitiva, de modo que o pensamento da morte não surge. Ou, se assim acontecer, a lógica neutralizante surge junto com ele. Temos que criar anticorpos em nossas mentes para lidar com esses medos à medida que aparecem. Então, quando o pensamento "eu vou morrer" surgir, olhe para o lado positivo. Que eu esteja vivo hoje é algo a se celebrar. O que acontecerá amanhã é um outro pensamento de medo, mas, se olharmos para trás, temos sobrevivido por todos esses anos, apesar desse medo. Para neutralizá-lo, entenda que você precisa lidar apenas com um dia de cada vez. Saber o quão pouco é necessário para a sobrevivência acaba dando conta do medo do futuro. O medo não muda o fato de que a mudança é um fato. Dê a ela as boas-vindas, pois toda mudança é uma oportunidade. O medo contrai o corpo sutil e impede o crescimento. Bom, o James aqui, falando sobre o destemor, ele dá vários desses raciocínios simples e muito contundentes que o Vedanta coloca, né? Um desses raciocínios bem interessantes, que ele é bastante contraintuitivo, é exatamente isso. Não há absolutamente nenhuma evidência de que você morra. Né? Às vezes a gente passa por uma frase dessa e a gente se detém pouco nela. Qual é o pressuposto de você ter medo de morrer? O pressuposto é que você tem que achar que você é um corpo. Juntamente com várias outras chavezinhas, ele questiona basicamente isso, que é o medo da morte,
né? Então ele questiona o pressuposto do medo da morte e ele questiona um pouco mais à frente aquele famoso medo, né, que faz tantas pessoas acordarem pela madrugada, né? Que é o que acontecerá amanhã, o que acontecerá ano que vem, né? Então ele convida a gente a olhar toda a nossa vida cotidiana para ver que tudo foi seguindo o seu curso, apesar desse medo, né? E traz aqui chaves de compreensão, né? Você precisa lidar apenas com um dia de cada vez. E finalmente isso, saber que pouco é necessário para você lidar com tudo isso, né? Para lidar com a sua sobrevivência. Então, aqui o James ele faz esses raciocínios que ajudam muito a gente a lidar em detalhe com pensamentos de medo, né? Principalmente o medo com relação à morte, está embasado na crença mais arraigada que o Jiva pode ter, que é a de que é um corpo, e o medo do futuro, né? Em relação a esse tópico do destemor, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Ou eu posso ir seguindo? Tranquilo? Então vamos lá. Agora ele vai entrar na honestidade, franqueza. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Nem há certeza porque é que a gente vive. Há um espaço em nanosegundos entre a vida que ninguém sabe porque é que não acaba ali. Portanto, porque é que se morre também? Será que nunca se morre? Fica sempre a dúvida. Se não há certeza da continuação da vida, porque é que continua? Porque é que há um salto e porque é que se transmite tudo aquilo que a gente vive? Se transmite para aqueles nanosegundos, para aquele espaçozinho que há a seguir, é uma incógnita. Eu vi um texto do Swami Paramartananda que ele falava assim que a gente vai dormir pensando no dia seguinte, mas ninguém tem alguma evidência de que vai acordar no dia seguinte. E aí ele até comenta um dado de fato, assim, de fato milhares de pessoas morrem dormindo, assim. Então é interessante pensar por esse lado também, né? Ishvara tá tudo nas mãos dele, né? Nas mãos, por assim dizer, poeticamente, mas tá tudo nessa interdependência, né? Desses múltiplos fatores e pode ser no próximo segundo, né? Até há quem diga que o lugar onde mais se morre é na cama. Na verdade, a gente trabalha com muita incerteza, né, o tempo todo. Mas, investigando com cuidado, a gente vê que, muito embora a incerteza, ela nunca impediu nada de ocorrer, nada de seguir seu curso, né? E, às vezes, é interessante isso mesmo que o Fábio falou, né? Hoje, a chefe do meu trabalho voltou do exame médico com o pai dela, que ela achou que o pai dela estava tendo problema de demência, Alzheimer. Não era nada disso. O pai dela, ele estava começando a ter apneias profundas no sono, com um potencial letal mesmo. Então, no dia que ele foi para o médico, ele teve 70 apneias, enquanto ele estava dormindo. Numa dessa, com um tipo de problema desse, ele pode vir a falecer mesmo, por problema de falta de oxigenação do cérebro. Então, apesar de toda essa incerteza que o corpo sutil, alimentado aí pelas vacinas de cada um, ele produz, né, ele projeta, a verdade é que com tudo isso que a gente chama de incerteza, a vida vai seguindo, né? Então, realmente é uma arte de relaxamento, né, diante da incerteza mesmo. Até não me preocupar. É inerente à vida a incerteza. Tem jeito mesmo. Até porque a incerteza é a plenitude, né? Tudo pode acontecer. Não é? Tudo é possível na incerteza. Isso. Né? Agora a gente vai para a honestidade e franqueza. Bom, ele começa do óbvio aqui, né? Eu não minto para você por um motivo muito simples. Eu não quero que mintam para mim. Ninguém quer
ficar ouvindo mentiras. Eu minto porque acho que tenho algo a ganhar mentindo, ou algo a perder dizendo a verdade. Se você acha que tem algo a ganhar ou perder nessa vida, você não sabe quem você é. Quando a sua mente é clara, você pode ver o lado negativo da mentira, enquanto uma mente nebulosa e perturbada está propensa a enxergar valor onde não existe nenhum. Rajas e tamas frequentemente pressionam a mente para tomar decisões convenientes, moralmente irresponsáveis. Mais uma vez, a franqueza é o alinhamento do pensamento, palavra e ação. Dizer uma coisa e fazer outra, ou fazer algo e dizer outra coisa, não é propício à paz de espírito e à investigação. A franqueza inclui não apenas a verdade na fala, mas também em pensamentos e ações. O não alinhamento sujeita a mente à inquietação. Por que você está consciente do Dharma quando sua mente é satífica? Suas palavras não esconderão suas intenções e ações. Aqui tem até uma leve polêmica, né, que a gente viu anteriormente nas linhas aqui desse livro. É quando a gente entra no Dharma circunstancial, né, que é o mais difícil de aplicar, né? Muitas vezes, você ser realmente franco pode acabar perturbando a situação de um modo muito grave. Então, na hora de aplicar o Dharma circunstancial, é o Vivesha Dharma, não é, Fábio? Né? Vishesha. É onde a gente tem o lidar mais difícil na nossa vida cotidiana, é lidar com esse Dharma circunstancial. Porque cada circunstância, ela vai naturalmente, como nenhuma delas é igual a outra, ela pode parecer com outras, mas nunca exatamente igual, ela vai exigir uma pronta resposta, né? uma prontidão. Né? Eu vi isso no texto do Dayananda, muito bonito, que o Gustavo botou, né? Que, na verdade, a gente muitas vezes fica procurando botar culpas, né, em nós, botar culpa em quem é mais fácil, que é botar culpa em Deus, né? É um bom jeito de botar culpa, mesmo porque Deus não vai dar a mínima para isso. Mas é um bom jeito de você descarregar a sua vontade de botar culpa em alguma coisa, botar culpa em Deus. Agora, na verdade, o que todas essas situações demandam da gente é prontidão, né? Uma prontidão, uma disponibilidade para lidar com a situação como ela se apresenta, né? Tendo cuidado com as projeções, etc. E, nesse sentido, é preciso ter muito cuidado com aplicar algumas coisas, né? Principalmente quando a gente está envolvido nesses aspectos circunstanciais, né? Que às vezes a gente está habituado a dar uma resposta, mas aquela resposta já está congelada, já está petrificada como um condicionamento. Então, na medida que o senso de autoobservação ele vai aumentando, essa prontidão também ela fica mais viçosa, fica mais verdinha, ela fica mais disponível. Tem um parâmetro, Alex. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou vendo que minha conexão está ruim, mas eu vou tentando falar aqui. O Gita, ele traz uns parâmetros. Uma vez eu ouvi um Swami falando sobre isso, assim, que por um lado, no Dharma circunstancial, a gente tem que considerar sempre a verdade. Por outro, a gente tem que considerar o Dharma universal, a não violência. Então, o Dharma circunstancial, ele sempre se trata dessa sobreposição, né? A verdade e a necessidade de você assegurar o Dharma universal, que às vezes envolve, inclusive, a necessidade de uma ação pontualmente mais enérgica, que pode ser vista aos olhos de quem está de fora da situação como uma violência sem necessidade, mas quando é no sentido de você restabelecer o Dharma. Mas, de modo geral, assim, a gente precisa considerar falar a verdade,
mas nem sempre você ser franco é um ato desprovido de violência. Às vezes você tem que considerar, eu não posso falar isso que é a verdade nua e crua na cara dessa pessoa, por exemplo, que vai magoar essa pessoa. É um ato de violência. Então é uma arte mesmo, né? Eu vejo muito disso sendo explorado naquele campo da comunicação não violenta, assim, né? Que é interessante, é uma arte mesmo para a gente ir treinando, né? Essa questão da verdade versus a não violência. Fábio, Alex, interrompendo vocês um pouquinho. Isso aqui entra na questão da intenção, porque, de repente, a questão de falar a verdade o tempo inteiro. Primeiro, é possível? Segundo, quando, de repente, por exemplo, eu tenho uma pessoa, minha mãe, vou pegar um exemplo com minha mãe, ela não pode receber nenhum choque, ela tem o coração crescendo para o lado, tem um monte, pressão, tudo que tem de problema está naquele corpo. Qualquer emoção forte para ela causa uma complicação muito maior. Até mesmo quando eu vou visitar ela, meus irmãos têm que fazer um meio de campo, dizendo o mano está chegando, mãe, indo meio devagarzinho, e mesmo assim já começa a criar uma certa tensão. Às vezes, até quando eu estou chegando, eles já vão, sabe, fazendo toda aquela coisa. Então, assim, ó, às vezes até eu vou chegar em tal hora, eles já falam, ó, o Xande está chegando e eu vou demorar um pouquinho, já cria essa situação para ela. Então, meus irmãos vão sempre fazendo aquela jogada. A questão toda, assim, ó, não é uma questão de intenção, tipo assim, o mano está chegando agora, mas ele sabe que eu vou chegar daqui a 1 hora. Ou falar para uma pessoa assim, não, ó, o Xande faleceu. Se eles for chegar assim, nu e cru para ela, essa informação para ela, eu acredito que ela vai bater as botas junto com a informação. Então, assim, não entra muito a questão de intenção, tipo assim, ó, o Xande não está atendendo nossas ligações, mesmo ele sabendo que, de repente, houve uma situação em que eu já faleci, tá? Que esse corpo faleceu. Não entra aí a questão de intenção de não criar um problema maior, uma questão, a palavra X aqui é intenção. Não seria nesse sentido? Até, vamos supor, se minha família está numa situação que estou sendo assaltado, o cara está com uma arma e se percebe que eles estão muito alterados, drogado, alterado, e vai criar-se uma situação, e num momento de um embate, sei lá, uma loucura, porque a gente não sabe como a gente vai reagir diante de uma situação extrema, porque uma coisa é falar que eu não faço isso, não faço aquilo, numa situação totalmente sobre controle. A outra é uma ação em que me pegou de surpresa e o cara veio armado, está toda a minha família ali, o cara está totalmente alterado, ele vai atirar, eu entro num embate com ele e acabo matando o cara. Minha intenção não é sair por aí matando ninguém, mas naquela situação, naquele embate, naquele momento, aconteceu. Não entra aqui a questão de intenção, tipo, eu não vou sair aí querendo matar ninguém, pelo menos não é do meu perfil. Mas e se ocorre numa situação dessas que a situação exige? Sim. Aí não é uma questão de intenção, aí, porque eu não tenho intenção de matar, mas se não ocorre numa situação, esse karma vai ser imputado a esse organismo? Você não sabe se é o karma, pode ser o karma, até pode ser, sem você saber, realizar o Dharma, porque aquele indivíduo, se calhar, mais tarde ia fazer uma coisa muito pior. Nunca se sabe. Pegando a sua palavra que você enfatizou, Alexandre, intenção, mas desde que seja essa intenção de ter o discernimento claro para uma ação adequada na situação, isso é verificado, você tem certeza que você está apoiado nessa clareza, você está olhando para a totalidade da situação. Então, nesse sentido,
é que surgem essas exceções de uma mentira branca que pode ser dármica, de uma omissão que pode ser dármica, de um ato de autodefesa, que obviamente vai ser dármico, né? E tem essas situações que são muito complexas mesmo, mas se você está apoiado nessa clareza de discernimento e você vê agora é o momento exato em que eu posso agir, fazer tal coisa, responder de tal modo, e essa é a ação que eu entendo que é a mais adequada, olhando a totalidade da situação. Então, essa é a intenção correta, né? Essa é a intenção adequada. Obrigado. É muito bom isso aí. Muito bacana isso que o Fábio botou do Paramartananda, né? Essa conjunção, né? Você tem que pensar em submeter isso ao Dharma maior, né? O grande Dharma. Mesmo que às vezes tenha que ocorrer uma violência, né? Vai que um cara entra na sua casa armado, né, Alexandre? Qual a alternativa que você tem, né? Tem lá pessoas sendo ameaçadas, muitas vezes sai uma morte mesmo de uma situação dessa. Nesse caso, é uma autodefesa, é uma prevenção de uma violência maior, né? Mas é bacana isso, né? Está sempre submetido à lei maior, né? Da não violência. Evitar o impacto, né? O Dharma, ele é em tons de cinza, né? Nessas situações. E aí a gente tem em mente qual é a ação, já que o impacto é inevitável, qual é a ação que pelo menos vai ter o menor impacto possível, né? Isso. Essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Bom, vamos então para o próximo. Aqui é o valor que ele listou aqui como número 9. Inabalável devoção não dual a Deus. Poxa, o Fábio tocou bastante nesse ponto, né? Nos encontros que ele está fazendo aí, né? Foi uma coisa bem detalhada mesmo, né? A parte devocional. Bom, o tema do capítulo 13 que a gente fechou, né? Referimos-nos à consciência como Ishvara e não à pura consciência, na discussão sobre valores. Por quê? Porque os valores são apenas uma questão para alguém que não sabe quem ele é. Então, a devoção mencionada aqui não é um autoconhecimento firme, inabalável. É um entendimento que um jiva, buscando liberdade, faria bem em assumir, já que produz a firmeza da mente mencionada no último valor. A prática do Karma Yoga é um subproduto natural da devoção não dual, uma atitude de grata aceitação causada pela visão de Ishvara como o doador dos resultados das ações. Tal qual a investigação, essa prática liberta a mente das projeções e a alinha com a realidade objetiva, tornando possível a assimilação dos ensinamentos. Bom, tem uma coisa bem interessante aqui, né? Haja vista que ele comentou aqui uma coisa interessante. Os valores são apenas uma questão para alguém que não sabe quem ele é, já que quando se sabe quem se é, fundamentalmente o indivíduo ele fica bastante dármico, né? Então o conflito com valores fica bastante atenuado, quase inexistente mesmo. Então, na verdade, o cultuar dos valores ele tem aquele efeito fundamental aí na estabilização, né, da mente como fundamentalmente uma mente satívica, né? É a mesma coisa aqui do Karma Yoga, né? Aqui ele estabelece que o Karma Yoga seria um subproduto natural disso, né? Seria algo bem interessante, né, para fundamentar essa devoção não dual a Deus. A impressão que eu tenho, posso estar errado, mas é que essas coisas meio que se retroalimentam, né? Quanto mais Karma Yoga você pratica, mais se aprofunda a sua devoção não dual. E vice-versa, quanto mais você
validando, né, a nível de ideias até com a devoção não dual, mais isso fortalece o seu Karma Yoga. Me parece que isso pode funcionar desse jeito. O que vocês acham? Acho legal a tua colocação, Alex. Você falou antes dos valores. Estava lendo no livro do Swami Dayananda, O Valor dos Valores, tem uma apresentação, eu estou com uma edição antiga que tem lá, eu não sei se as atuais têm, uma introdução da Glória Arieira, né? Uhum. E ela fala uma coisa interessante lá, que é sobre o valor que se dá a um valor. Né? Então, o valor ele só se torna um valor que é introjetado em mim se eu realmente valorizo esse valor. Os valores que a gente trata como esses valores universais, eles são considerados universais porque eles são valores relacionados com o campo, não são valores pessoais. Então, a gente não está tratando dos valores pessoais, né? Que são geralmente os valores que eu dou para uma determinada coisa e tal. Os valores universais que partem dessa aceitação, do desapego, eles partem desse entendimento mais profundo, né? Do entendimento do campo. E aí o Karma Yoga, a mesma coisa. Quando o indivíduo ele está estabelecido nesse autoconhecimento, então, né, no conhecimento de quem ele realmente é, então o que acontece é que a ação dele passa a ser naturalmente dentro da lógica do Karma Yoga. Então, Karma Yoga para ele não é mais uma prática, né? Como o James fala em alguma passagem sobre Karma Yoga ser imitação do ser. Né? Mas aí para esse indivíduo ele praticou essa lógica de não estar apegado aos resultados das suas ações, né? E entender-se pleno na ação e não fazer a ação para obter algum tipo de felicidade ou plenitude. Então esse passa a ser o modo de agir espontâneo de quem está estabelecido em autoconhecimento, né? Sim, sim. Boa colocação. Boa colocação. Alguém quer acrescentar alguma coisa a essa colocação aí que o Fábio colocou? Ela é bem interessante, né? Valores são valores do campo dármico, né? E o alinhamento que se faz entre os valores constantes do campo do corpo sutil e o do campo dármico. Então, você cultua esses valores satívicos, visando, em última instância, afastar muitos valores pessoais que são adármicos e substituí-los por valores em consonância com o campo dármico. Agora, é claro que, para isso, você muitas vezes precisa estudar as características de um valor, até para entender por que é vantajoso cultuar esse valor no lugar de algum valor adármico que você tenha. Tudo pela compreensão, né? Aqui a gente vai sempre investigando, estudando em detalhe. Para quê? Para que esse tipo de mudança se dê em compreensão, né? Não se dê necessariamente porque você quer se fazer uma pessoa X ou Y, mas sim porque você, nesse tipo de trajetória, como é colocado aqui no livro, você começa a focar no campo dármico e não a manifestação de suas vássanas, né? O foco central é o campo dármico, é como o campo dármico se movimenta. Bom, o próximo eu não vou roubar. Só acrescentar mais uma coisa, Alex, antes de você continuar. Como um exemplo prático, um desses valores que encabeçam a lista desses 20 valores universais é o desapego, o vairagya, né? A gente conversa com qualquer pessoa que é minimamente esclarecida, ela entende indiretamente o valor do desapego. Nossa, ela até elogia, né? Fala, nossa, aquela pessoa se comporta de uma maneira desapegada. Ela entende que há um valor, mas não é um valor para ela, porque ela se vê muito apegada aos seus filhos, aos seus
pessoas com quem ela convive de maneira mais próxima. Às vezes tem até algum tipo de apego material, porque é um bem que foi dado por uma pessoa que faleceu e a pessoa tem uma boa lembrança. Então, a pessoa tem esses apegos profundos. Então, a gente contraria esses valores universais, muitas vezes, com uma ótima intenção, com boas intenções. Mas é por isso que esses valores universais, eles só se tornam valores que você, de fato, introjetou quando você entende e valoriza esses valores, né? É isso, as pessoas ouvem falar, desapego, tal, legal, mas não se portam assim, né? Sim. Então, Desapegos aí pode ser até dirigido a um animal, né? O gato, o cachorro, o passarinho. E sim. a questão, de desapego vem muito da questão da compreensão. Quanto mais tu compreende, ou mais a fundo nos ensinamentos, ou quanto mais esses ensinamentos vão limpando esse espelho refletor, que é o corpo sutil, mais você vai desapegando, porque não é uma coisa... Esse desapego não tem nada no sentido de forçado. Agora eu vou desapegar. Na verdade, vem através da compreensão e aí vai sendo uma coisa fluida, natural. Você compreende, isso vai sendo assimilado e nessa assimilação, nessa compreensão, as coisas vão se tornando natural. E isso acho que é viver. Não agora não sou mais apegado a nada. Até algo desaparecer, ou ser roubado, ou ser tirado, e aí o apego aparece. Ele estava escondido até aparecer. Mas quando há a compreensão de fato, isso então é natural. E nesse processo natural, o desapego realmente fica evidente, acontece de fato. É verdade. É isso mesmo. Ele está introjetado, né? Esses valores, eles se tornam reais para cada um de nós pelo puro entendimento. Essa colocação que o Alexandre fez foi perfeita. É só um entendimento mesmo. E aí eles se tornam arraigados na mente. Aí a gente começa a entender também, né, o que é esse corpo, né, do Gnana Yoga, né, com o Vedanta, né? É por pura compreensão mesmo. E aí as pessoas acham que isso é intelectual. Intelectual é quando o cara, por exemplo, elogia o desapego, acha bonito, mas sofre um baque e fica deprimido. Não, começa na compreensão, depois vai introjetando, a ponto de modificar a estrutura emocional, né? A ponto de modificar o balizamento emocional do corpo sutil, né? É muito bacana isso, é tudo por compreensão mesmo. Você vai meio que se rendendo ao óbvio, né? Bom, o valor satífico que ele está colocando aqui à frente é o mais óbvio deles, né? É um dos mais óbvios. Não roubar. Não roubar significa literalmente não roubar, bem como qualquer benefício derivado de transações injustas, propaganda enganosa, ocultação de informações, etc. Ou seja, o nosso planeta está indo para o inferno. A política planetária das nações não tem nada a ver com isso, né? Porque o que eles fazem é roubar o tempo todo. Roubam literalmente, têm benefícios derivados de transações injustas, fazem propaganda enganosa, ocultam informação à vontade. Então é simples, não roubar é simples. Aí vem aqui, asseio, limpeza. Swami Dayananda diz, ao seguir com minha vida todos os dias, isso eu já vi o Fábio falando também, né? No Essência da Iluminação, né? Swami Dayananda diz, ao seguir com minha vida todos os dias, uma fina camada de poeira cobre minha pele. Algumas sujeiras mancham minhas roupas. Minha mesa fica entulhada.
minha mente reúne poeira em suas transações com as pessoas. Ou seja, todos os corpos aí que o Jiva está usando, com o lidar diário comum, ele vai ficando, né, sujo, turvado. É o uso mesmo da matéria, né? Manchas de inveja se instalam. Um punhado de desespero faz morada. Traços de possessividade aparecem e, em geral, finas partículas de autocrítica, culpa e autocondenação se espalham todos os dias, até que minha falsa identificação com a mente se dissolva e o autoconhecimento surja, a mente deve ser limpa. O detergente para a mente é aplicar o pensamento oposto. Olha a ferramenta que está sendo dada. Um ressentimento se instala em sua mente. E mesmo que você tenha sido verdadeiramente injustiçado, não permita que ele permaneça, pois se transformará em ódio. Para lavar a mente, procure deliberadamente motivos para gostar da pessoa que o prejudicou. Deliberadamente. Você procura deliberadamente. Você está procurando um antivírus. Ela é apreciada por outros. É uma pessoa amada por sua esposa. Ela cuida de seus filhos adequadamente. Dá caridade. Vai à igreja no domingo. Uma coisa que me chamou a atenção muito nisso, sabe o que é? É que há algumas décadas atrás, né, a gente já está bem velho, tinha aquele problema com o Pablo Escobar na Colômbia, né? Mas vocês sabem que o Pablo Escobar, ele era um pai formidável. Ele era profundamente amado pelos filhos dele. Ele era um excelente pai. Mas ele vivia explodindo coisas, né? É claro, é uma coisa extrema, né? Mas olha que interessante, eu reparei isso, eu fiquei perplexo quando eu soube disso. Caramba, o cara é um pai fabuloso, os filhos, os parentes dele adoram ele. Né? Todos são capazes de amar. Até mesmo os criminosos amam seus filhos, olha aí que engraçado, e simpatizam com seus amigos. Culpe as qualidades rajásicas e tamásicas da pessoa por pensamentos errados, causados por um ambiente ruim. Pense, pela graça de Deus, eu vou seguindo, e seja feliz. Olha que interessante, né? Se eu atribuo, né, se eu quero botar alguma culpa nisso e culpo qualidades rajásicas e tamásicas, o que eu estou fazendo? Eu estou despersonalizando o meu objeto de culpa. Né? Eu quero culpar alguém, mas eu atribuo energias impessoais. Né? São vários artifícios aqui muito eficazes. Por exemplo, o egoísmo é um pensamento vil. Quando você perceber que é indiferente às necessidades dos outros, crie uma vássena de serviço, fazendo deliberadamente uma ação altruísta. Da mesma forma, a autocondenação é outro pensamento vil. Quando as coisas dão errado ou você transgride uma norma e se sente culpado e envergonhado, mostre compaixão por si mesmo e afirme sua verdadeira natureza. Eu sou o amor pleno e não dual. Traga à mente o entendimento de que o corpo e a mente são inocentes. Eles são programados por vássanas nascidos de ações e atitudes inconscientes. Entenda essa lógica baseada no ensinamento. Qualidades puras pertencem a sattva. Ninguém fica sem sattva. Então eu tenho sattva. Sattva é o reflexo puro do ser pleno, o eterno Jiva. Eu sou esse Jiva. O Jiva não é separado de Ishvara, que é puro amor. Portanto, eu sou amor completo e pleno. As qualidades rajásicas e tamásicas que causam o egoísmo são incidentais. Elas vêm e vão. Elas não são eu. Eu estou bem. Eu queria até falar uma coisa engraçada, porque quando o indivíduo está condicionado pelas vássanas adármicas dele, pode parecer inicialmente, mesmo ele compreendendo isso intelectualmente, ele afirmar para si um pensamento oposto. Só que, muito embora isso não esteja introjetado em você,
fique sabendo que você está afirmando para você uma verdade. Quando você fala isso de você, você está falando a verdade sobre você. E o mais bacana é que dá certo. Depois de um tempo insistindo nisso, começa a funcionar. Mas pode ser que no começo pareça um completo absurdo, né? Então, o investigador vai cobrir de críticas essa técnica, etc. Mas depois ela faz um sentido enorme e ela dá resultados mesmo, né? Você afirma para você uma coisa que naquele momento não está sendo vivida, mas ela é que espelha a sua real natureza, né? Em Nietzsche. A sua real natureza em Nietzsche, quando ela está com o espelho bem límpido, bem bacana, ela dá esse efeito no campo. Ela projeta no campo valores dármicos, né? Funciona, funciona, é eficaz. Não esqueçam disso, o Vedanta funciona mesmo. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu ia falar algo sobre isso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que aqui está o tempo todo falando que minha conexão vai cair qualquer hora. Mas tá boa. Mas Só um instantinho, Fábio. Uma partezinha. O Carlos está indo dormir, né, Carlos? Está na hora do... Tá joia, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Bom Boa descanso. semana para todos. Até a próxima aí. Obrigado. O que eu ia comentar é que o indivíduo, na aplicação do pensamento oposto, onde ele vai afirmar para si essas verdades mais elevadas, se ele começa a compreender a não identificação natural que existe entre ele, observador, e aquilo que é observado, esse pensamento ele é muito eficaz no sentido de que se ele aplica com uma força de vontade para fazer valer isso para o indivíduo, né? Porque é isso, às vezes tem até um efeito imediato fazer para si afirmações como eu sou o amor pleno e não dual, quando você faz as ações mais adármicas, enfim, ações, as maiores besteiras que você possa fazer, como ações adármicas. Mas o indivíduo, esse tipo de afirmação vai fazer bem para ele, mas passa o tempo e ele não faz valer isso que é a sua verdade como o ser pleno e não dual. Ele faz valer de novo as vássanas que continuam operando no indivíduo, né? Então, o indivíduo ele tem que fazer valer com a intenção de que isso que é a sua verdade como ser pleno não dual extravase para o indivíduo, né? Então, ele tem que fazer valer como uma tentativa de mudança de conduta que todos os dias ele está disposto a readequar, né? É por aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que ter uma compreensão e é essa compreensão que vai embasar a disposição, né? Parecem uns ciclos retroalimentadores, né? Eles vão se retroalimentando, as afirmações e a disposição, né? A compreensão o tempo todo. Bom, agora a gente vai entrar em pureza. Bom, pureza é permitir que qualquer pessoa tenha acesso aos seus pensamentos, porque você não tem nada a esconder. Você não está envergonhado pelo conteúdo não caridoso de sua mente, né? Os pensamentos adármicos aportando aí na mente. As mentes que tentam proteger seus pensamentos são inseguras e abrigam pensamentos negativos sobre os outros. Alguém quer acrescentar alguma coisa? O que eu sei é que, se há pensamentos muito adármicos, tentar protegê-los é uma tarefa praticamente impossível. É extremamente desgastante. É melhor mudar a compreensão mesmo. Ô, Alex,
Diga. Tudo bom? Tem hora que é difícil, né? Porque vem a Vassana, o cara te xinga. Aí se você for ter a pureza de pensamento, é quase que a violação do Dharma. Mas, pelo menos para colocar em prática todo dia, tem hora que a gente, vamos supor, tem hora que o seu pensamento é até assassino, né? Ou então você quer violentar, assim, bater em alguém, dando exemplo de quando você está rajado. Muito difícil isso, né? Isso aí precisa de tempo mesmo, né? Mas esses pensamentos eles vão diminuindo mesmo de intensidade, né? Eu acho que o mais importante aqui muito embora se tenha uma meta, há uma meta no cultivo desses valores, né? Essa meta na verdade é um meio, né? É um meio que pode propiciar, pode tornar sua mente mais satírica, né? Portanto, mais apta ao autoconhecimento. Muito embora tenha um meio, esse lidar com o cotidiano, ele deve entrar bastante no foco do indivíduo, né? É aquela vida ordinária que as pessoas têm mesmo, né? É no lidar com essa vida, as relações dela, é que realmente esses valores vão introjetando e mostrando o valor deles, né? Então, o indivíduo fica bem disponível para a situação, mas é difícil mesmo. Mas a hora que esses pensamentos ruins batem na pessoa, é aquela coisa, né? A maior parte das pessoas se culpa, mas você pode se olhar nesse sentido como a gente olha outras pessoas, como o James colocou mais acima, né? A gente atribui isso a descargas do corpo causal, a vássanas mesmo, né? A puro condicionamento mesmo, né? Então, quando for lidar com esses pensamentos adármicos, tem que ter cuidado para que eles não virem culpa, né? Que é um outro pensamento adármico bastante, né, muito característica de chiclete, né? Ele gruda muito, né? Então tem que ter uma compaixão por si mesmo. Sem sombra de dúvida, à medida que isso vai sendo olhado, conforme se desenrola, ocorre realmente uma coisa impressionante. A intensidade dessas coisas adármicas vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo. Mas, de uma certa forma, a própria compreensão ela tem que deixar o indivíduo mais aberto em relação ao conteúdo adármico dele, né? De modo que ele possa lidar com né, os seus rajas e tamas, né, que estão trabalhando adármicamente. De alguma forma ele tem que lidar com isso, né? E lidar com isso é isso mesmo. O cara vê que tem um pensamento de querer estrangular lá o motorista do ônibus, quer dar um supapo no filho, quer pegar a chefe e jogar pela janela, né? Quer mais que ela se quebre ali embaixo mesmo. E tem que olhar esse conteúdo mesmo, mas entender que no fundo ele é impessoal, né? E a verdade é que ele é impessoal mesmo, né? Então tem que ir olhando mesmo. Quanto mais enraizado esse conhecimento, quanto mais você vai investigando, mais você fica apto a lidar com esse conteúdo adármico, né? Esse conteúdo adármico, para o grosso das pessoas, ele é uma fonte de tormentos mesmo, né? Porque como a pessoa se vê como indivíduo, ela personaliza o conteúdo adármico que se apresenta a ela, né? Tanto dos outros quanto dela. Então tem que ir olhando isso com muito carinho, ter muita autocompaixão por esse Jiva aí, que muitas vezes o Jiva ele é quase que um burrinho de carga mesmo. Ele apanha muito, mas é muito mesmo. Então ele merece compaixão, né? As situações, elas quando não são olhadas assim com conhecimento, elas podem trazer transtornos, né? Então, quanto mais conhecimento, mais impessoal fica isso. E quanto mais impessoal, mais perde a força. Tem que ter muita paciência. É muita perseverança mesmo. Alguém quer colocar alguma coisa nesse sentido aqui? Porque é um sentido que incomoda mesmo, né? Na verdade, é um imenso tormento que atinge
pô, todos, né, os jivas, ao longo de milênios, passam por esses tormentos. Óperas já foram feitas com base nisso, reinos caíram, né? Né, grandes peças, né, de teatro. Quem já leu, né, Hamlet, Shakespeare, fica horrorizado, porque aquilo ali é o que a humanidade tem assim de mais vil. E só que ali está exposto, né? De alguma forma, o Hamlet ele mostra, né, claramente como é que isso aí é uma coisa atemporal, né? Está sempre ocorrendo. Então tem que ir lidando com isso. Quanto mais vai introjetando conhecimento, mais impessoal fica. Quanto mais impessoal fica, menos você agarra isso como se fosse seu. E isso aí dá uma retroalimentação no corpo causal, de modo que essas coisas não vão batendo mais com a intensidade que batiam antes. Mas se baterem, e daí? Né? Aí você procede do mesmo jeito. Né? Você vai e teimosamente faz a mesma coisa. Né? Legal assim? Ver a coisa de forma pessoal, realmente. O problema é que a gente vê como pessoal, né? Por isso que dá esse desespero, né? Agora, é muito bacana saber que isso é normal e ocorre com todo Jiva, né? Você vê que nenhum Jiva escapa disso, né? O Alex, Oi? eu acho que também, como falou o James um tempo atrás, que a gente viu, é tentar colocar atitudes e comportamentos, atividades que sejam incompatíveis, né, com o que a gente não quer, né? Por exemplo, aconteceu, está tendo vendo uma enxurrada de pensamentos, né, adármicos, né? Aí eu paro e faço uma meditação, alguma coisa para sair do negócio, né? Ou seja, tentar mudar ter um comportamento ou uma atividade que seja incompatível com o que está chegando. Sei lá, né, como o James colocou, né, em princípio, digamos, seria uma solução a curto prazo, mas e aí pouco a pouco você vai pouco a pouco modelando, eu acho isso, né, vai procurando ter atividades que sejam incompatíveis, né? Vamos supor, eu não sei, para fazer uma comparação, né? Vamos supor, um cara que é alcoólatra. Ele vai ter atividade, vai procurar atividade que seja incompatível com álcool, com a bebida de álcool, né? Ou, por exemplo, igual que drogas, né? Praticar esporte, caminhada, né? Então, um pouco, eu acho que pode funcionar dessa forma também, né? Tentar a gente fazer essa substituição, né? Quando a gente percebe que isso está chegando de uma forma muito assim violenta, assim, uma enxurrada, aí parar e de repente, sei lá, botar um mantra e, né, e dar eu acho, né, ou qualquer coisa, seja o que for, ou virar o pensamento mesmo, né, virar o pensamento, substituir o pensamento, né, o Jaime colocou isso um tempo atrás, estava, né? O pensamento oposto é um arsenal, né, de recursos, né? É um arsenal de recursos. Eu acho válido também, claro. Ou, por exemplo, se você tem um karma mundano muito forte em relação a uma coisa, às vezes vale fazer uma terapia mesmo, sabe? Até uma psicanálise, eu não sei. Eu acho que são válidos. Só não pode perder de vista, né, o contexto em que isso tudo está ocorrendo, né? Qual é o seu objetivo, né? E até porque o cérebro, você sabe que o cérebro ele age, ele como se diz, por repetição, né? Ele sempre repete o mesmo caminho. Então, o que acontece? Se a gente consegue mudar isso nesse sentido, começar a encontrar outro caminho neural, digamos assim, você cria um caminho neural diferente, né? Porque o cérebro ele repete o que ele conhece. Conhece, né? E aí a gente fica nesse negócio repetindo, né? Então, tentar mudar esse caminho neural de alguma forma, né? E encontrar, sei lá. Não é fácil mesmo, né? É uma coisa. E esse negócio que você colocou de pensar que não é meu, que é impessoal, isso é grande sacada, né? Porque quando a gente coloca a pessoa, se torna isso como eu sou que estou tendo esse pensamento, aí complica, né? Porque aí, né? Pensar que isso é impessoal ajuda muito também, né?
Sim, não sou sim. único, não sou, Sim. não é meu. E também é a verdade mesmo, né? Não é pessoal mesmo. Exato, exato. Mas essa identificação é terrível, né? É por causa dessa identificação que a gente veio parar no Vedanta. Senão a gente não teria vindo parar aqui. A gente está aqui diante de um reprocessador de É. falsas concepções de individualidade, de autoria, né? A gente está aqui num refazedor das coisas. É isso mesmo, eu concordo. É um arsenal que o cara tem, né? Nunca perdendo de vista o contexto onde isso está sendo usado, né? O seu objetivo maior, né? A gente nunca pode perder isso, né? O contexto do autoconhecimento. Então, eu acho esses artifícios todos válidos mesmo, né? Se puder associar todos, sempre contextualizando no seu objetivo maior, eu acho ótimo. Acho que só não pode perder o objetivo maior, né? Porque muitas vezes, muitas técnicas causam alívio, né? E o indivíduo ele pode ficar condicionado no remédio, entende? Por isso que não pode perder o contexto onde isso está sendo aplicado. Tem que ter uma certa delicadeza ao lidar com esses fatores, né? Por isso que é importante você estar sempre situado. Qual é o meu objetivo mesmo? Quais os valores que eu estou cultuando? O que eu quero, né? Para que você, muitas vezes, não se perca mesmo, não fique realmente procurando mitigar, né, as erupções de tamas e rajas com artifícios que vão te deixar satífico momentaneamente. São válidos, mas eles devem estar sempre contextualizados. Tirando a necessidade de contextualizá-los, eu acho eles totalmente válidos, totalmente. Totalmente. É como se fosse um refresco momentâneo que muitas vezes é necessário, né? Tal a sucessão de impactos que esses pensamentos adármicos podem causar. Bom. Ô, Alex, é o Ronaldo. Oi, Alex, tudo bom? Fala, Ronaldo. Tudo bom? Diga. É interessante, eu estava lendo um texto hoje da Sundari, lá do Sundari, lá da Shine World, né? E ela faz a seguinte colocação, ó. Qualquer que seja o pensamento que passa pela mente, não vem de você, nem como eu, nem como Jiva. Os gunas geram todos os pensamentos. Você terá pensamentos típicos específicos do seu programa de Ishvara, bons e ruins, juntamente com um monte de pensamentos genéricos e universais, principalmente os de medo. Então, ela deixa muito claro que os pensamentos aqui não são pessoais. Perfeito. É esse tipo de gancho que você botou, Ronaldo, que é importante. O que isso está traduzindo? Está traduzindo que o indivíduo ele está com fé no conhecimento, ele confia na validade da escritura, do conhecimento que está passando. E é verdade, se você, para qualquer pensamento que vem, seja ele bom ou ruim, você vê que ele não é seu, você vê que ele é gerado pelo sistema, pela movimentação das gunas, se você aplicar isso a qualquer pensamento, isso é a mais plena verdade mesmo. Às vezes você aplica um princípio, você generaliza, é uma espécie de generalizador, e ele é verdadeiro e funciona. Se todas as vezes que você tiver um pensamento e ele te deixa muito excitado ou muito para baixo, se ele te dá efeitos opostos, ou até você brincando com pensamentos sem muita importância, é muito bacana meditar sobre isso o maior tempo que puder. Pô, o que é isso? Pô, isso são sistemas impessoais, de disparo automático mesmo, todos programados. Né? É bacana isso. E outra coisa, eu tenho feito muito na prática, né, essa contemplação, fica muito claro que o pensamento, ele surge, você não tem controle dele. Se você fizer uma discriminação bem adequada, você vai ver que ele surge, é espontâneo. Tem duas situações, aquela onde você está sentado, digamos, contemplando, sem focar objeto nenhum, você vai notar que vários pensamentos... É como, digamos assim, é como se fosse uma bola, vamos imaginar uma bola, um balão, e lá dentro tem vários pensamentos flutuando. Isso é um exemplo.
flutuando. Então, parece que estão sempre ativos. Você não está pensando em nada, mas você está sempre vendo o que os pensamentos passam. E existe aquele segundo processo onde você foca um objeto, uma situação, e automaticamente, não é você que gera isso, ele se alinha com aquilo para trazer pensamentos de passado, de futuro. Então, se você fizer uma observação bem acurada, você vai chegar na própria prática, você vai ver que não são Deus mesmo, né? Agora, existe essa vassana que é gerada até pela própria sensação eu sou, né? Que essa sensação eu sou, ela não é pessoal, ela é universal, né? É o reflexo da consciência no corpo macrocósmico causal. Como nós causal no corpo macrocósmico sutil. Como nós fazemos parte desse corpo, né? Ou seja, eu entendo que essa sensação eu sou é o reflexo da consciência universal em Maya ou em Ishvara. Como nós fazemos parte de Ishvara, nós vamos compartilhar isso. Então, é essa sensação que dá a impressão que é meu pensamento, né? Então, é uma coisa bem complexa, porque essa sensação ela não vai desaparecer nunca, porque ela é o reflexo da consciência universal no corpo sutil. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discriminar que essa sensação eu sou também é testemunhada, é um objeto na consciência, né? Aí eu posso dissociar um pouco essa pessoalidade em relação aos pensamentos, às ações, essa coisa toda, né? Então, que nem você mesmo falou, quando acontece isso, existe a escolha? Existe, mas é o sistema que está fazendo a escolha através das combinações e a gente toma isso como pessoal, né? Outra coisa interessante que eu observei, se você pedir para uma pessoa, você diz para a pessoa assim, agora você fica quietinho aí, senta, pensa em alguma coisa. Isso eu discrimino já faz muito tempo. Aí o que acontece? Como você tem uma série de pensamentos circulando na tua cabeça, o primeiro que aparecer, que materializar no cérebro físico, por exemplo, uma cadeira, ela vai dizer assim, eu pensei numa cadeira. Mas não foi ela que pensou a cadeira. O pensamento cadeira veio automaticamente e houve a identificação com o pensamento e ela se apropria dele, dizendo, eu pensei. Não sei se eu consegui ser claro. São downloads que vão ocorrendo, né? Isso. Os pensamentos simplesmente brotam e voltam para o local de onde vieram. E pela identificação, eu pensei, mas na realidade ninguém pensou nada. Ô, Ronaldo. Oi. Isso aí que você está falando, isso já foi provado na década de 80 por um cara que se chama Benjamin Libet. Eu vi o teste dele lá. Então, o que acontece é o seguinte, o cérebro, ele acusa movimento uns 400 milissegundos antes da pessoa tomar consciência do pensamento. Isso, Então, o que acontece? A gente não é que a gente pensa, a gente é pensado. Sim. Não, o cérebro já se mexeu e ele, nesse experimento, que depois foi repetido inúmeras vezes, nesse experimento fica claro e chega um momento que ele começa a adivinhar que botão a pessoa ia apertar em base ao cérebro. Antes da pessoa tomar consciência de que ela realmente está pensando. Ou seja, que a gente se apropria da autoria de um pensamento, quando na verdade esse pensamento o cérebro já foi disparado antes, né? E aí foi colocado, depois foi repetido de novo esse teste, agora mais recentemente, e aí foi colocado em questionamento, né, em dúvida, a questão do livre-arbítrio, né, em função disso. Ou seja, até que ponto existe o livre-arbítrio pessoal, né? Porque se o pensamento, se você é pensado, como é que fica, né? Isso teve desdobramento até sobre o ponto de vista âmbito judicial. Então, isso durante muito tempo, esses experimentos foram colocados debaixo do tapete, porque ninguém queria admitir, né? Ninguém, nem da ciência, ninguém. Né? Mas é o fato, isso foi repetido milhares de vezes. E por aí dá para ver, né? As escolhas acontecem, mas não existe uma entidade escolhendo. O sistema faz as escolhas pelas combinações que já estão lá dentro do microcosmo do Jiva, né?
Isso tudo pode ser comprovado, mas é evidente que quando você está trabalhando com Jnana Yoga, o que você está recebendo é uma instrução. Se essa instrução é impessoal ou não, na verdade, ela está se destinando a um jiva, onde o jiva se encontra, ele se entende como um fazedor e um usufrutador. É exatamente esse entendimento dele que é o entendimento que a gente chama de samsara. Então, para todos os efeitos práticos, você está recebendo uma instrução, e é com base nessa instrução que você vai tomar ou não uma determinada atitude. Então, é verdade que a gente pode olhar isso de uma coisa muito ampla e dizer que tudo está sendo feito, a consciência, etc, etc, etc. Mas, em termos práticos, na sua vida cotidiana, você está tendo que afiar o seu discernimento, né? Com base no seu naipe de vasanas que estão se apresentando agora. Mas eu vejo da seguinte... É o laboratório que você tem, né? É o laboratório que você tem, porque, na verdade, tudo é consciência, Ronaldo, né? Sim. Porque quando a gente fala que a consciência não dual, repara o seguinte, a gente não está dizendo que a consciência é una, porque o Vedanta não quer substituir um erro de entendimento, que é você entender a vida como uma questão entre sujeito e objeto, por uma questão una. O Vedanta não quer isso. O Vedanta está apenas apagando o teu sistema que acha que é a coisa dual. O que é, na verdade, o Vedanta ele libera caminho para que isso apareça, né? Nesse ínterim, é a sua investigação que vai colocar em xeque a visão dual, para finalmente você poder dizer sim, é tudo uma consciência não dual. Mas o que afinal de contas é isso? No fundo, não dá para saber, né? Porque muitas vezes, com esse raciocínio que foi colocado assim por você, ele é correto, tá? Ele é correto do ponto de vista de Satya. Ele está correto. Entretanto, na autoinvestigação, existe uma necessidade de você ver aonde estão as suas projeções, como é que elas estão funcionando aí, e você investigá-las adequadamente. Entendeu? Não, mas eu não estou dizendo que as ações não ocorrem, Alex. Não é isso, e eu não estou negando o Mitya. Entendeu? As ações ocorrem. O que eu estou querendo dizer é que elas não são pessoais. É isso que nós temos que entender. Né? Elas ocorrem e esse senso de fazedor, o ego, não é uma entidade, é isso que eu quero dizer. Eu não estou negando o Mitya, não estou dizendo que as ações não ocorrem, que as escolhas não ocorrem, não é isso. Eu estou dizendo que as ações ocorrem, que as escolhas ocorrem, mas não existe uma pessoa, não existe uma entidade fazendo isso, uma entidade pessoal, um ser separado fazendo essas escolhas. Sim, é verdade, é isso mesmo. Entendeu? Que isso é só um pensamento que não é real, porque se eu já fiz essa discriminação, o que eu faço muito? Eu sento no sofá e fico me perguntando, aonde está o escolhedor, onde está a entidade? Está no cérebro? Está na barriga? Ou seja, eu estou discriminando que essa entidade não existe dentro do corpo, como se tem uma ideia, como se existisse. Entende? É a discriminação das 5 capas lá, também, pode-se dizer. Essa separação. Porque Vedanta é um sistema onde eu pego aquilo que está misturado, separo, para depois eu descobrir, através do autoconhecimento, que nunca teve separado. É um método onde você separa para depois você acabar chegando à conclusão que está tudo junto, né? Que tudo é consciência. Né? É um método de anulação de projeções. Isso. Porque eu tenho que separar, né? Está tão misturado, está tão íntimo, é a coisa mais íntima de todas, que eu tenho que usar um método, senão não tem como separar. Né? Sim, é verdade. É por aí. Então, eu não estou negando Mitya e eu não estou negando que as ações ocorram. Agora, essa pessoalidade que é o que Vedanta está tentando ensinar, ou seja, você não é uma entidade corpo-mente, você é a testemunha pura de todo o processo. Você tem que você tem que sair e deixar de ser um ponto de referência para você ser o todo. Não estou dizendo que nós vamos sair de Mitya, não é isso.
né? Mas Sim. é um conhecimento, isso está no conhecimento. A dualidade, a diferença entre o sujeito e o objeto, olhando a partir da nossa realidade aqui, ela não vai desaparecer. É um entendimento apenas. Isso é fato. Você não tem como sair. É funcional, né? Ela é funcional. Isso. Mesmo entendendo isso, você vai lidar com outras pessoas falando em termos duais, né? Sim. A própria linguagem, ela é dual, né? Não, e depois outra, você está dentro dessa realidade, digamos assim, você está interagindo com essa realidade. Então, inclusive aquela ilusão, né, de que quando ocorrer a iluminação, que a iluminação não ocorre, eu vou não ver mais nada, vai acabar a dualidade, o mundo vai... Não, isso é balela, ilusão, né? Então, é pobreza de entendimento, né? Mas se você perguntar para a maior parte das pessoas, elas acham que elas estão dentro do corpo, esse é o grande problema, estão lá dentro. Que nem eu pergunto, às vezes, para algumas pessoas, alguns amigos meus, você está onde? Você está dentro da cabeça? Você é um homenzinho pequenininho, olhando através de 2 janelas chamadas olhos, mas é o que a maior parte das pessoas pensam, né? Infelizmente. Sim. Né? Mas é isso aí. Tá joia. Posso fazer uma colocação? Não sei se vocês vão me ouvir bem, que aqui a chuva está pegando, mas vamos lá. Só para a gente entender, porque essa questão do livre-arbítrio que apareceu aí, volta e meia ela aparece, né? É o indivíduo que demanda se resolver e é, sobretudo, o indivíduo no estado de vigília que precisa se resolver e que é quem pode fazer escolhas, e a gente não nega que faz aquelas escolhas como quem escolhe a camisa de uma certa cor pela manhã para começar o seu dia. Assim como você, nessa faixa onde você tem consciência da sua ação, da ação do indivíduo frente aos objetos, no caso, o indivíduo que quer se resolver mentalmente, por exemplo, no sentido de se desvincular de uma vassana muito vinculativa, é tomando consciência nesse nível que ele pode não ser mais governado pela vassana de tomar um conhaque às 7 da manhã e começar a tomar um suco de limão às 7 da manhã, no caso de um alcoólatra. Então, é nesse sentido que é relevante o entendimento que a gente tem de livre-arbítrio, e é para esse indivíduo no estado de vigília que ele não pode negar que o livre-arbítrio aparece para ele em diversas circunstâncias do dia a dia. Né? Aí todas as discussões que vêm dessa coisa do campo mental, que tem algo que acontece 400 milissegundos antes, e as sobreposições que a gente faz entre o que é Satya e o que é Mithya, já é outros 500. Se a gente simplesmente tomar com clareza que o indivíduo no estado de vigília é quem tem que se resolver e cabe a ele as decisões e ele não tem como negar isso, para esse cara, quando ele realmente quer se resolver, que o livre-arbítrio é fundamental, né? Ele pratique o discernimento nas suas escolhas. É isso aí que eu queria acrescentar. Só. Alex. É bem colocado mesmo, é porque a gente tem que se lembrar o seguinte, que o Vedanta ele é direcionado ao Jiva. O Jiva tem que se resolver. Ele tem que saber o que ele é, né? O Vedanta vai trabalhar anulando as projeções e as ocultações do Jiva. Então, para todos os efeitos práticos, é uma instrução mesmo, é o que o Fábio falou. E como é que ele bota em prática isso? Ele bota em prática isso com o que a gente chama de livre-arbítrio mesmo. É assim que funciona no seu dia a dia, né? Porque, olha, esse é um caso extremo. Se eu acabo entendendo e assumindo que tudo é impessoal, então a justiça não vai poder mais condenar ninguém. Você vai pegar os códigos penais, tributários, tudo, vai jogar tudo fora. Né? A gente tem que ter sempre em mente uma dimensão prática, comum, na hora de lidar com o Vedanta. O Vedanta é destinado a pessoas comuns, que estão obcecadas com autoconhecimento, mas nós somos comuns. A nossa vida é muito comum de todos nós aqui, né? E, nesse sentido, o livre-arbítrio é que vai permitir você
ao exercê-lo com conhecimento e modificando esse fluxo de upload e download de vasanas, upload e download. É aí que você vai mexendo nele, né? Mas aí que está, Alex. Os efeitos práticos funcionam assim. O final disso é que tudo é sátia, mas às vezes eu tenho a impressão que corre o risco de tentar se colocar o carro na frente dos bois, entende? Isso é uma projeção. Tá? Quando o Jiva ele normatiza tudo, ele normaliza tudo, dizendo que tudo é impessoal, e ele aplica isso na vida ordinária dele, ele tem que ter cuidado para ver se ele não está atravessando a música um pouco, né? Se ele não está adiantando certos instrumentos em relação aos outros. Isso, de uma certa forma, tem que ser interiorizado, né? Não há como negar um corpo sutil bem direcionado capaz de alterar a dinâmica de vasanas que aparece nele. Né? Não há como negar isso. É como trabalha fundamentalmente o Vedanta. O resultado final disso é uma coisa a ser vivida, né? Ela é vivida, ela é introjetada. Mas também, Alex, não está sendo negada as ações ou as interações, não é isso? Talvez eu não tenha conseguido me explicar. Não, eu estou entendendo você, só que o foco principal é a instrução em cima das suas projeções. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas elas estão com uma ferramenta muito poderosa, que é o Vedanta, e às vezes elas talvez não compreendam muito bem como é que ele funciona. Para entender como o Vedanta funciona, você tem que ver como é que o seu corpo sutil está funcionando. O seu corpo sutil funciona como qualquer corpo sutil, né? Se ele está precisando de esclarecimento, e ele está querendo esclarecimento, todos precisam de esclarecimento, mas só poucos querem. Quando ele aciona o esclarecimento chega a ele se entende como uma entidade repassadora, uma estrutura que projeta e oculta, simultaneamente. O Vedanta vai trabalhar nessa dinâmica. Essa dinâmica ela tá totalmente dependente da capacidade de discriminação do indivíduo. É a capacidade de discriminação do indivíduo que vai trabalhar nessa dinâmica, né? Oculta, projeta, oculta, projeta. Então, é importante ver como a ferramenta trabalha, né? Eu entendo que ninguém aqui está negando Nietzsche, ninguém aqui está negando que as interrelações aqui em Nietzsche acabam sendo através de um entendimento dual, né? A própria linguagem é dual. Mas eu gostaria de chamar a atenção, porque volta e meia esse argumento ele aparece, mas eu quero chamar a atenção para a ferramenta em si, porque a ferramenta em si ela é desenhada para o seu mecanismo de ocultação e projeção. É por isso que essa ferramenta é desenhada desse jeito, porque independentemente do que a gente entenda intelectualmente ou a gente realmente tenha sacado, a nossa vida ordinária é que vai dizer para a gente se a gente precisa dessa ferramenta ou não, né? É a ferramenta que, com o passar do tempo, vai mostrar para você que você é impessoal, né? E aí vai acabar mostrando para você que tudo é sátia, né? Você vai acabar vendo claramente que são sistemas de sobreposição, são sistemas de ocultamento, né? E acabam mascarando a sua verdadeira identidade. Mascaram, mas não atiram. Tem uma parte prática aí que não pode ser perdida, né? Ela pode ser perdida. Eu andei muito tempo, eu falo isso, Ronaldo, porque eu noto, assim, na sua construção, muitos artifícios do apontar direto. Eu tenho muito respeito pelo apontar direto, né? Eu fiquei muitos anos nele, fiquei aproximadamente uns 7, 8 anos no apontar direto, e eu noto que o apontar direto ele pode gerar umas sobreposições mútuas de Satya em Mithya e de Mithya em Satya.
sem que o investigador esteja assim, ciente da sobreposição que ele está fazendo. Porque quando ele está jogando isso, ele está acionando as vássanas dele, né? Então, é por isso que às vezes eu peço para as pessoas se reconduzirem ao ferramental do Vedanta, né? O Vedanta, ele inclui nele também o apontar direto. Só que o apontar direto, raríssimas vezes, dá resultado. O Bhagavad Gita é uma metáfora disso, né? Krishna apontou diretamente para Arjuna o que ele era. Arjuna, como a gigantesca maioria dos buscadores, não compreendeu, não deu para entender naquela hora. Aí é que começa a ter o desdobramento do ensinamento. Se você jogasse para o indivíduo exatamente isso, ninguém nasce, ninguém morre, não há pessoalidade, você é a consciência una, você é a consciência eterna, sem separações. Se você jogasse isso, e o grosso dos buscadores aprendessem isso, o ensino, o desdobramento do ensino, se destinaria a pouquíssimos buscadores. Mas, na prática, ocorre o contrário, né? Ocorre justamente o contrário. É por isso que o indivíduo ele tem que ter cuidado para não misturar os recursos, né? Ele tem que ter um pouco de cuidado com isso, para que ele não faça essas sobreposições. Porque essas sobreposições, elas podem comprometer de algum grau a investigação que ele tem que fazer. Eu não sei se eu me deixei assim entender, talvez esteja um pouco abstrato, mas é porque eu vi isso ocorrer na prática, não só comigo, mas com a gigantesca maioria das pessoas que estão envolvidas com a abordagem direta, né? Às vezes a pessoa vê um Atmananda Menon, um Ramana Maharishi, ela fala de um Nisargadatta Maharaj, etc. Esses caras, eles têm assim uma posição como se fossem de picos. É como se a gente dissesse que eles são gênios espirituais, entendeu? Caras que, através de uma indicação, eles introjetam aquilo, ou conseguem transformar uma experiência em conhecimento. Mas a gente tem que olhar com cuidado para nós mesmos, para a gente ver se isso se aplica a nós ou não, né? Tem que ter um certo cuidado com isso, né? A pessoa tem que se perguntar o que está acontecendo com ela. Esse que é o fundamento básico, né? É por isso que o Vedanta ele é tão esmiuçador, né? Um cara que aponta diretamente e que é muito esmiuçador é o Rupert Spira. O Rupert Spira ele tem uma base de Vedanta gigantesca. É gigantesca a base dele. E muitos dos apontamentos que ele usa ferramentas do Vedanta, né? Então, eu queria só pedir para as pessoas se deterem um pouco mais na mecânica desse ensinamento e aonde ele atua. E por que ele atua desse jeito, né? Porque eu concordo com vocês, em última instância é isso mesmo, Ronaldo. O que você está me falando é o final da linha, né? É o colapso da coisa toda, é onde tudo se resolve, né? Independentemente do aspecto absoluto, que a gente chamaria de aspecto relativo, que é um corte que a gente está dando na realidade, né? Seria a culminação, né, da coisa. Mas a gente tem que ver se esse ferramental do Vedanta ele está sendo aplicado no nosso cotidiano, né? Porque o que acontece o que pode acontecer é que o ensinamento direto ele pode ser cooptado pela configuração de vássanas do indivíduo e ele começa a projetar em cima do ensinamento direto, o que é muito, muito comum. Tem o sábio indiano Atmananda Menon, ele fazia o apontamento direto, e ele era um cara muito versado em Vedanta, mas aí ele acabou ficando mais com o apontamento direto, mas a base dele era muito forte. Ele dizia que ocorrem inúmeras projeções, né, que ele chamava de uma ordem de realidade em outra. Ele chamava do absoluto, eu não me lembro do nome que ele dava para o outro, mas ele, no fundo, ele estava usando uma outra linguagem para chamar, né, as projeções que se faz de Mitya em Satya de Satya em Mitya. Hoje em dia, quando eu leio o Atmananda Menon, eu vejo ali Vedanta puro. A própria análise de sujeito-objeto dele é Vedanta puro, tudo ali é Vedanta puro. Né? A resolução que ele faz
de cada nível de projeção, tudo resolvendo na consciência, é Vedanta puro. Mas para ele isso estava claro, né? Para ele isso estava resolvido. Então eu faço um apelo às pessoas para que evitem misturar sistemas que trabalham, pelo menos a nível básico, de uma forma bem diferente. No final das contas, lá pelo fim, né, que pode ser instantâneo, não estou usando aqui uma escala de tempo, no final das contas estão fazendo a mesma coisa, mas o Vedanta ele vai te dar ferramentas de discriminação que vão impedir que você deslize de novo para a antiga configuração de vasanas e tome ela como válida, sem saber que ela está sendo acionada de novo, que é o que eu vi ocorrer muito comigo e com muitas pessoas que foram lidar com essa entrada pelo apontar direto. A apontar direta ele é muito bacana, mas eu acho que ele é uma coisa que tem mais a ver com gênios espirituais, sabe? Em geral, quando a gente vê os caras falando, a gente vê que são gênios mesmo, né? Eles não têm método, mas tem uma genialidade ali, né? Eu queria só comentar sobre isso, que volta e meia volta esse assunto, né? Então não tem livre-arbítrio. Tudo bem, em última análise é tudo consciência, etc., mas a gente está usando aqui uma série de projeções e contra-projeções, né? A gente está lidando em relação ao hábito de você repetir suas vasanas, a gente está dizendo, olha, dá uma olhada, aciona a capacidade contrária que tem, que é o livre-arbítrio. Ah, como é que eu aciono o livre-arbítrio? Afia o seu intelecto, né? Que é a tradução que se deu para aquela palavra em sânscrito chamada buddhi, né? Que é o discriminador. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu concordo com o Fábio, volta e meia a gente vê essas coisas voltarem, né? Aqui no grupo. Eu não acho elas erradas, né? Mas eu faço apelo para que as pessoas se debrucem mais sobre o ferramental vedantino, né? Como é que elas chegam a essas conclusões, etc. É só isso que eu queria falar. Eu complementaria, inclusive, Alex, que a gente aqui se constituiu como um grupo que é muito sólido e maduro. Eu vejo colocações muito boas de todos aqui, incluso Ronaldo, Henrique, mas aí tem uma questão de um zelo mesmo, até para as pessoas que vão ouvir, né, depois, a gente ter esse cuidado. Então, por exemplo, quando a gente estava falando da questão do livre-arbítrio, por isso eu fiz a observação, para a gente entender adequadamente o ponto que é realmente relevante. Na questão da impessoalidade do campo, o ponto que é realmente relevante é, por exemplo, para tornar a coisa prática, nas nossas relações, eu verificar se alguma coisa que é dita, que é uma observação pontual, como eu reajo. Se eu estou guardando ressentimento, se eu vou ficar rancoroso, se a minha reação vai ser de negação imediata. Aí é que vale, porque a gente também, a mente, ela cria tantos subterfúgios que a gente é capaz até de usar desse elevado conhecimento do Vedanta de uma maneira calhorda. Tipo, a impessoalidade do campo, e aí eu vou dar vazão às minhas vasanas e ao comportamento mais adármico de todos. Então, você ataca as pessoas, você é provocativo e tal, mas tipo, a pessoa reage e você fala, mas você está levando tudo pessoalmente e tal, né? Eu já vi pessoas do mundo espiritual que fazem, que são provocativos assim. E é uma conduta muito adármica, né? Então é isso, é a gente entender aonde que está o ponto relevante desses ensinamentos, que representa aquilo que é a conversão do que você entende racionalmente para aquela força emocional para você lidar bem com todas as questões no seu dia a dia. É aí que é relevante de fato, né? Porque como o Alex falou, Vedanta é para o indivíduo, é para resolver o indivíduo, né? Bom, Fábio, eu gostaria também de deixar claro que, embora algumas colocações, por exemplo, que eu entrei aí no que o Ronaldo falou, para mim está muito claro
que eu estou na dualidade e que tenho que trabalhar o que meu material de estudo. E isso não por uma questão tão só intelectual, para sair da dualidade, chegar à não dualidade. Não existe esse negócio de encurtar caminho. Eu também, como falou Alex, em algum momento, esse discurso de caminho direito é muito atraente para o ego. Mas eu, por uma experiência de vida, por minha própria experiência de vida, me ensinou que eu tenho que realmente purificar minha mente, tenho que fazer investigação por algo simples, por uma experiência de vida. E para mim, a analogia, não sei se isso caberia aqui, não sei o que vocês... Para mim, a gente é o seguinte, estamos num jogo, que sair do jogo significa entrar na não dualidade. Mas para você ganhar o jogo, tem que jogar o jogo com as regras do jogo. Essa, para mim, é a analogia muito clara, que está muito clara na minha mente. Tem um jogo? Sim, é um jogo. Mas eu estou dentro do jogo, eu tenho que jogar o jogo com as regras do jogo. O que significa jogar as regras do jogo? É praticar a Vedanta, pronto. Agora, quando eu saio do jogo, eu vou olhar para trás e ver se, puxa, era todo um jogo. Mas até lá, eu estou dentro do jogo. E para mim, isso é uma analogia muito clara. Legal. Ou seja, Henrique, não ganha o jogo. Para o jogo, tem que jogar o jogo. Não tem outra forma. Se você não joga o jogo, não ganha o jogo. Uhum. Então, para mim, é isso aí. Agora, essas colocações assim pontuais, simplesmente, uma coisa é uma coisa, como se diz, e outra coisa é outra coisa. Essa colocação é pontual. Até o James fala, acabamos de falar, pense que você é o ser absoluto, amor, blá, blá. O que é o que está falando aí? Ele está falando da não dualidade, que é um artifício. Mas tem que ter esse discernimento, saber que isso é, como se diz, está lá em um canto, né? Você sabe disso, mas você está trabalhando em seu campo de batalha. Você sabe disso. Então, eu acho que queria deixar claro isso. Às vezes, essas colocações são simplesmente pontuações que não vêm a modificar, digamos, o eixo deste estudo, deste grupo. Nada a ver, né? Para mim está muito claro isso. Sim, sim. Saí dessa faz muito tempo. Já saí dessa faz muito tempo, nesse sentido de que, eu vou só na não dualidade. Você tem que trabalhar dentro de você, até para você ter uma vida harmoniosa e feliz. Ótimo. Porque se você faz, como se diz, besteira, você vai voltar besteira, vai voltar coisa ruim, não tem jeito. Então, você tem que... Para mim está muito claro. Né? Isso eu queria deixar claro, né? Eu estou batendo o olho nessa seção do livro Pureza, que a gente leu, né? Que fala sobre a pessoa ter acesso aos seus pensamentos, e me ocorre falar assim que antes de se tratar de pureza, né, essa atitude da gente estar aberto e disponível, honesto, né, com a nossa, o nosso conteúdo mental. Então, não há um receio, há um reconhecimento do estado das coisas agora e daquilo que você entende que precisa enfim, ser melhorado, né? Aí sim a gente vai falar de melhoramento como algo útil, sabendo que é para a preparação da mente para esse objetivo final, que é autoconhecimento, né? Então, antes de ser pureza, essa atitude honesta, né? Que eu vejo, né? Se isso que você está falando, Henrique, é a tua conduta no dia a dia, é isso, cara. Você está agindo com essa atitude de abertura, de honestidade em relação ao seu caminhar aí, né? Entendendo com clareza em que ponto você está nessa história toda, e é muito bacana ver isso, muito legal mesmo. E isso é uma coisa que, pelo menos, acho que todos, né? De alguma forma, eu passei muito tempo assim, até que eu comecei a ver a mentira, a mentira que estava dentro de mim, né? Como eu falei uma vez para Alex, eu cheguei à conclusão que eu nunca vou conhecer a verdade se tem um resquício de mentira dentro de mim. O pecadinho de estimação, né? Que a gente cultua, e por aí vai. E aí me deparei com uma tarefa descomunal. Aí vi que realmente é uma tarefa descomunal, é uma coisa absurda. Mas estou nessa, né? Estou nessa. Agora encarei o leão, né? É isso aí. Mas se você entender como mentira tudo aquilo que acontece, é só uma brincadeira que eu quero fazer aqui, mas que é válida, né? Você, na verdade, só tem que entender, ter a sua mente assim suficientemente clara para uma compreensão de que você é isso que está sempre presente, né? Que é o ser, que é a existência simplesmente, que é sempre o mesmo para além de tudo que acontece. Porque enquanto houver algo acontecendo, a mentira está
tá valendo, vamos dizer assim. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, toda essa história faz parte do jogo. Eu sei. A gente entender como a ilusão, né? Seria a melhor palavra. É isso aí. E aí, Alex? Cadê o Alex? Tá mudo, Alex. É mesmo, obrigado. Então, eu vou ler só o último aqui, que é o castidade, aí a gente encerra. Castidade. Castidade significa manter uma atitude respeitosa em relação ao sexo oposto. E não significa necessariamente abstinência do sexo, né? Mas tem muitas pessoas que acabam entrando em abstinência de sexo, né? Não tem problema. O negócio a coisa é o indivíduo saber o que ele está fazendo, o que cabe a ele, né? Acho que isso é bem simples. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa ao que a gente falou? Inclusive quanto a esse último item aí, o castidade? O castidade aqui eu entendo que o James quis dizer, porque tem gente que é muito viciado, né, em sexo e leva o sexo como se fosse a razão da vida, né? E aí isso é um obstáculo, né? Porque fica com fantasia sexual que é adármica, enfim. Então, realmente é importante esse valor. Assim. Eu considero muito importante. O impulso sexual é muito difícil de controlar, né? É uma das vássanas mais poderosas que operam na nossa mente. Então, por isso, como uma relação sexual se dá, né, entre dois indivíduos, a atitude respeitosa em relação ao sexo oposto, ou talvez o James tenha esquecido de colocar o mesmo sexo, porque também a gente sabe da natureza que é algo natural para quem é homossexual, mas ter essa atitude respeitosa, ou seja, eu não sou governado pelo meu impulso. Né? Mesmo numa vida monogâmica, eu não vou querer forçar a barra porque agora eu estou a fim de fazer sexo. Né? Então, de fato, tem tanta coisa sobre sexo, né, que a gente precisa trabalhar, porque a começar pelo fato do assunto ser tabu e a sociedade fica muito doente a respeito do sexo, né? Mas basicamente é isso. A gente tem a relação. Eu acho que essa palavra castidade no título dessa sessão vem muito do fato de na cultura tradicional ter uma ideia de castidade associada ao indivíduo que se assume como um brahmacharya. Isso é válido dentro da tradição, mas há uma ressalva que não significa um indivíduo manter a castidade sexual por toda a sua vida. Tem muito mais a ver com esse autocontrole diante desse impulso sexual que é tão forte e opera sobre toda a raça humana, né? É bem colocado isso, né? É verdade mesmo. Olhar esse impulso, né, com um pouco mais de cuidado, né? Não banalizá-lo assim tanto, né? É isso mesmo. Alex, o problema do sexo, que eu acho que comparado com outros vícios, digamos assim, né, é que ele mexe com nossa biologia, né? Nosso primeiro objetivo, ou talvez o único objetivo biológico é reprodução. Então, isso está muito entranhado, né? Agora, eu acho que também o negócio de sexo é a questão que vocês colocaram de não que isso não vire um vício, um apego, né?
O apego, se vira um apego, né, eu acho que esse é o problema, né? E o do sexo faz uma questão bem problemática, justamente por isso, porque está dentro de nosso DNA, está dentro do nosso DNA. Então, não é como, por exemplo, de repente, álcool, né? Até socialmente é visto de melhor forma que, né, uma pessoa que gosta de viciado em sexo, ele não é tão reprimido assim quanto um alcoólatra, né? Socialmente tem uma aceitação maior, né? Até, eu acho. Então, o sexo é realmente uma coisa que tem que ser trabalhado no sentido de isso que foi colocado, talvez, a castidade nesse sentido, de que não vire um apego e que outra coisa, né? Que tenha que seja acompanhado de não seja uma coisa só, como se diz, carnal, né? Eu acho que isso também, isso é o que, porque inevitavelmente até o James coloca, né, que depois quando isso acompanha dessa forma, né, logo depois do coito vira um vazio total, né? Acho que você, não sei se foi você ou o Fábio, que em algum momento ele colocou, o James colocou isso, né, de que é um sintoma, um sinal de que essa atitude não foi, digamos, como se diz, a intenção disso não foi correta, porque automaticamente porque o sexo vira como uma rápida, né? O ego utiliza ele muito como satisfação rápida, é como botar um chocolatinho na boca, né? Então, eu acho que esse negócio está muito relacionado ao apego, né? Que não vire um apego, que não vire algo, né? É uma questão que eu acho que, sei lá, é importante isso, né? Porque senão a gente passa a ser um comportamento animalesco mesmo, né? Ô, Henrique, mas essa vassana, ela é tão forte como ela é porque o objetivo dela não é a reprodução, não. A gente pode sair do campo das evidências científicas e olhar para a nossa própria experiência. Desde a tenra idade, quando a gente começa na puberdade a se interessar por sexo, a gente não vai querer fazer sexo pensando em ter filho, em reproduzir a espécie. A gente faz por prazer mesmo. Não, mas por evidência científica, a gente sabe que é assim, inclusive, para outros primatas, outros mamíferos, né? Não, mas você sabe de que nosso comportamento, muito comportamento a gente acha que age de uma forma X, mas o que está atrás é reprodução. Por exemplo, como que a gente escolhe um parceiro? Por que uma mulher escolhe um parceiro? Escolhe qual é o parâmetro que escolhe? A gente acha que está escolhendo racionalmente, mas isso não escolhe racionalmente. Existem vários mecanismos cerebrais e que estão codificados em definitiva para o DNA que determina que você seja atraído por um parceiro e não por outro parceiro. Então, por exemplo, o suor, você sabia disso? Suor. Os feromônios que são liberados. Várias coisas. Então, o que estou falando é que, no fundo, quando eu referi de reprodução sexual, que no fundo, é esse mecanismo subjacente que está operando. Por isso você escolhe... sim, mas aí é inconsciente, né? Eu estou falando daquilo que é consciente mesmo. Tudo isso é inconsciente, exatamente inconsciente. Essa escolha, esse negócio é inconsciente, totalmente inconsciente. Não somos diferentes nesse aspecto a qualquer cachorro, animal, de escolha de parceira. Não somos diferentes, somos totalmente animal nesse aspecto, né? Sim. Mas é isso, acho que a relevância disso é saber que a gente pode tratar esse impulso de uma maneira saudável, consciente, respeitoso, né? Que é o que o James coloca aí como algo importante, né? Surgiu um questionamento aqui para mim. O sexo ele pode ser tratado como uma mera preferência numa pessoa mais assim, esclarecida e não um desejo, um apego, né, tão vinculante? O que vocês acham? Sim. Sim. Pode se transformar numa preferência, sem ser vinculativo, ou seja... porque tem a questão biológica mesmo, né? Até se ele existe, né? Essa vontade, né? É natural, né? No ser humano. Eu acho que a questão aí deve estar mais vinculada a essa questão do apego, do achar que aquele objeto vai te satisfazer, entendeu? Por isso que se torna tamásico depois que me revela que não satisfaz. Mas eu acho que se o negócio é levado assim
a nível de uma mera preferência, sabendo que aquilo vai começar, vai acabar. Ninguém está enganando, subjugando o outro, traindo, é de comum acordo, uma forma responsável. Eu sei lá, eu acho que é um assunto até interessante para a gente perguntar para o professor isso daí, qual que é a opinião dele. O que vocês acham? Fica uma vássina de preferência não vinculativa, né? Sim. Se ela, né, se não ocorre o sexo, tudo bem. Se ocorre, uma determinada pessoa tem preferência, tudo bem. Né? Não tem problema. Pode. Torna uma vássana mesmo, né? Como qualquer outra, vai secando. E aí pode ser uma preferência depois ou não, enfim. Vai modificando como tudo que é fenômeno. Seria interessante perguntar mesmo aí para o Arlindo como é que ele vê isso aí, mas acho que basicamente é isso, né? É uma vássina que ela vai ser transformada, né, desvinculativa para preferência. Tem despertos que não têm mais sexo, outros têm. Né? Isso aí é bem rico o panorama, né? Bem rico. Beleza? Mais alguma colocação aí para a gente? Tá ótimo, Alex. Acho que 10 horas já, né? 10 horas. Obrigado, viu? Pô, eu que agradeço a todo mundo aí. Paciência aí. Porque o Vedanta, ele é muito exigente, né, cara? A pessoa tem que se aprofundar mesmo. Bom. Então vamos lá. Vamos para o Purnamada, encerramento. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado, Shivara, muito obrigado ao Vedanta, obrigado a essa Sampradaya, obrigado aos colegas, os amigos todos aí na tela, ou os que não estão na tela também. Uma boa noite para todos, foi um grande prazer. Obrigado.